Como ter conversas difíceis com amor e verdade no casamento. Falar o que sente sem magoar, confrontar com respeito, sem brigar, ser ouvida sem levantar a voz. Você talvez já tentou uma conversa séria com seu marido e daí saiu ainda mais frustrada. Ou talvez você tenha engolido tantas palavras ao longo dos anos que você não sabe nem mais como começar uma conversa que ela seja realmente honesta. Então, se você mora aqui nos Estados Unidos como eu, sabe que os desafios do casamento, eles podem parecer ainda maiores, principalmente porque a gente está longe da família, da nossa cultura, da nossa rede de apoio, porque demora até você construir a sua amizade aqui, né, ou num outro país. Então, você precisa ser forte o tempo todo, mas a verdade é que por dentro talvez você esteja se sentindo sozinha, não ouvida ou até mesmo desconectada. Então hoje eu quero te mostrar que é possível sim. Tem como nós termos conversas difíceis dentro do casamento, mas que seja com amor, com verdade e sabedoria. Você não precisa mais se calar nem se machucar tentando se expressar. Então, se esse tema já te tocou de alguma forma, faz uma pausa rápida, curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Toda semana a gente fala sobre espiritualidade que é prática, relacionamentos que são restaurados e saúde emocional com base na Bíblia e também na vida real de mulheres como você e eu, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer 4 tópicos que eles são profundos em relação a esse tema. E o tópico número 1 é como se preparar emocionalmente para uma conversa importante. Então vamos lá? Antes de pensar no que você vai dizer, você precisa cuidar daquilo que você está sentindo. Essa é a verdade. Porque o tom da conversa começa muito antes da primeira palavra. Ela começa aqui, no seu coração, naquilo que você está sentindo lá dentro. E se o seu coração estiver ferido, cansado ou inflamado, é muito provável que a conversa ela saia totalmente distorcida, mesmo que você esteja com a razão. Quantas vezes a gente tenta conversar no meio do cansaço, da frustração, da raiva, e quando a gente faz isso, percebe que o que era para ser uma troca vira ali um ataque, ou até mesmo um monólogo. Você fala, fala, fala e não se sente ouvida. E às vezes nem sabe mais como explicar aquilo que está sentindo. Por isso, para aqui, pensa comigo. O primeiro passo é olhar aqui para dentro. Entender o que você está levando para a conversa. Será que você quer realmente resolver ou só desabafar? Será que você está buscando uma reconexão ou só quer ser ouvida a qualquer custo? Não tem problema a gente sentir, mas é essencial que você não leve essa dor como um guia daquilo que você vai falar, daquilo que vai ser dito. E é por isso que eu acredito que toda conversa importante, ela precisa começar com uma oração. Não precisa ser uma oração longa ou religiosa, mas um momento sincero com Deus, uma entrega. Mais ou menos assim, Senhor, me ajuda a falar com clareza, com respeito, com mansidão. Me ajuda a ser ouvida e me ajude também a escutar. A verdade é que a gente entra em uma conversa pedindo ajuda ao Espírito Santo. Se a gente faz isso, se a gente realmente entrar nessa conversa pedindo a ajuda dele, a chance de ser ouvida aumenta. Sabe por quê? Porque o nosso tom comunica antes das palavras, sua linguagem corporal. E quando você fala com calma, com amor, com presença, o outro sente. Mesmo que ele resista no começo, o ambiente ali ele já foi preparado. Agora vamos ao ponto 2. Olha só, princípios bíblicos para a gente poder confrontar com sabedoria. Muita gente acha que ser cristã é evitar confronto. Não, não é isso. As pessoas acham também que amar é aguentar calada, que ser sábia é engolir tudo para manter a paz. Mas a verdade é que isso não é sabedoria, isso é um silêncio ferido.
Preste atenção. E a Bíblia, ela não nos chama para nós sermos omissas, ela nos chama para sermos firmes e cheias de graça. Mulheres que sabem quando falar e como falar. Existe um versículo que resume exatamente o que eu acredito sobre essas conversas difíceis. Falando a verdade em amor. Yes, tá lá em Efésios 4:15. Isso é uma chave. Olha só, é um direcionamento para nós. A verdade, ela precisa ser dita, mas o tom precisa carregar amor. Não é só o conteúdo da fala que importa, é a intenção com que ela sai da sua boca. Tem mulheres que dizem a verdade como se estivessem jogando uma pedra, e outras que guardam tudo por medo de magoar. Mas vão se afastando, vão esfriando, vão se fechando. Então, nenhum dos dois caminhos ele vai trazer restauração. Confrontar com sabedoria é ter a coragem de expressar o que precisa ser dito, mas com mansidão. É você se posicionar, mas não precisa ficar gritando. É falar com firmeza, mas também com doçura. Isso não nasce da força do nosso temperamento. Nasce da intimidade com Deus. Yes. Porque só o Espírito Santo ele consegue equilibrar essa firmeza com compaixão dentro da gente. Quando você for conversar com seu marido sobre algo delicado, lembre disso. Você não está indo contra ele, você está indo ao encontro de uma solução que pode fazer bem para os dois. E quando você fala com essa disposição interior, ele vai sentir. Pode até resistir no começo, mas o seu tom ele vai plantar uma semente e Deus se encarrega do resto. Ok? Vamos lá ao ponto 3. Olha lá, o ponto 3 é o seguinte: palavras que constroem e palavras que destroem. Uau! Esse ponto é maravilhoso e muito importante. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Não é uma metáfora leve, é literal. Nossas palavras têm o poder de levantar alguém ou de esmagar o espírito de quem nós mais amamos. E vocês não sabem, a neurociência ela comprova isso. Além da Bíblia, hoje a ciência prova a Bíblia. Então, quando você escuta palavras de crítica ou acusação, o seu cérebro ativa uma região chamada amígdala, que ela é responsável por colocar o corpo em estado de alerta. É como se, ao ouvir certas frases, o seu cérebro dissesse perigo, ataque, defenda-se. E o que isso gera? Resistência, desconexão e muitas vezes fuga. Agora pense no impacto que isso tem dentro de casa, no casamento. Quando você diz algo como, você sempre faz isso, ou você nunca me escuta, ou até um simples, você não liga para mim mesmo. O que era para ser uma conversa, ela se transforma em um campo de defesa. E um diálogo vira ali um duelo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando usamos palavras que acolhem, que mostram o que sentimos de uma forma clara e humana, o cérebro ativa outra parte. Aqui, olha, o córtex pré-frontal, que está relacionado à empatia, raciocínio, conexão. É como se o corpo dissesse, ei, peraí, agora esse lugar é seguro, eu posso me abrir, eu posso escutar. Quer um exemplo? Olha só, não é a mesma coisa dizer, você nunca me ajuda. Presta atenção. E dizer, amor, quando eu fico sobrecarregada, eu não vejo a sua ajuda e daí eu me sinto sozinha. Percebe a diferença? A primeira frase ela acusa, a segunda ela expõe. E existe uma grande diferença entre expor aquilo que você sente e atacar o outro, falar daquilo que o outro fez. Quando a gente aprende a escolher palavras que constroem, a conversa muda de tom. Você não precisa abaixar a verdade, você não precisa fazer isso, mas pode mudar a embalagem. Olha só. E quando você fala com sabedoria, seu marido pode até não concordar na hora, mas ele escuta. E o Espírito Santo continua falando depois.
Yes! Agora vamos ao ponto 4, ok? Esse também é muito importante. O que evitar se você quiser ser ouvida de verdade? Então, o que a gente precisa evitar? Agora que você já entendeu como se preparar, o que a Bíblia ensina e como usar palavras que constroem, eu quero te mostrar o que atrapalha e muito uma conversa difícil no casamento. Porque às vezes o problema não é nem o que você fala, é o que você fala sem querer ativa o outro. Yes, às vezes você não pensou ali direito, você está ativando um gatilho na pessoa. É o modo como você entra na conversa que impede a escuta verdadeira. Uma das primeiras coisas que você precisa evitar é conversa no auge da emoção. Sabe aquele momento em que você está transbordando e sente vontade de resolver tudo ali na hora? Pois é, esse é o momento em que você menos será ouvida. A neurociência explica que quando estamos emocionalmente ativadas, ou seja, com raiva, tristeza, medo, frustradas, o cérebro desativa as áreas responsáveis por uma escuta empática e também a tomada de decisão, que ela é mais racional. Ou seja, nem você nem ele estão com o cérebro funcionando na melhor versão. Então, em modo de sobrevivência, e nesse estado ninguém constrói nada. Outro ponto que você precisa cuidar é a forma como começa a conversa. Se você começa com um tom acusatório dizendo "você nunca me entende" ou "eu não aguento mais isso aqui", o cérebro do outro interpreta isso como uma ameaça e aí a pessoa ela se fecha. Ele pode até responder, mas não vai escutar de verdade. Ao invés disso, comece com vulnerabilidade. Diga algo assim, olha, eu queria muito conversar com você porque isso tem mexido comigo. Ou, eu não quero brigar, eu só queria que você soubesse como eu estou me sentindo. Muda. Olha como é diferente. Uma vulnerabilidade. Iniciar uma conversa de uma forma mais leve. E outro erro comum que precisamos evitar é o uso de palavras a gente chama absolutas, como por exemplo, sempre, nunca, nada, tudo. Essas palavras parecem inocentes, mas elas criam um rótulo. E ninguém quer ser rotulado como alguém que nunca faz nada certo. Lembre-se, o objetivo não é você vencer um argumento, é ser ouvida para que o amor continue crescendo. E por fim, evite conversar quando você ainda está se sentindo desorganizada por dentro. Se você mesma ainda não entendeu o que você está sentindo, então espere um pouco. É melhor. Ore, escreva, reflita. Gente, é incrível, sabia? Quando você começa a escrever e você lê, você começa a pensar, uau, nossa, eu estava pensando isso. Então acalma. E daí, só então você vai falar. Porque quando você chega na conversa com mais clareza sobre si mesma, você não depende da reação da outra pessoa para validar aquilo que você sente. Olha só, você fala com paz e quem fala com paz tem muito mais chance de ser ouvida com respeito. Então vamos lá. Talvez o seu casamento hoje ele esteja passando por uma fase difícil. Talvez as palavras entre vocês dois elas tenham virado ali aquele silêncio. Ou talvez até existam conversas, mas elas terminam em mágoa, em resistência ou até mesmo naquela indiferença. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, você não precisa continuar esse ciclo. Deus é um Deus de reconciliação e Ele pode sim restaurar o vínculo entre vocês, começando pela forma como vocês se comunicam. Conversas difíceis fazem parte de qualquer relacionamento, mas quando elas são guiadas pelo amor, pela sabedoria e pela presença de Deus, essas conversas elas podem se tornar portas de cura, de reconexão e de crescimento. E se você sente que precisa de ajuda nesse processo, eu quero te entregar um presente, um e-book gratuito chamado Quando o Amor Esfria.
Esse material vai te ajudar a identificar o que está por trás do distanciamento, o que precisa ser curado e como você pode dar os primeiros passos para reconstruir o diálogo dentro do seu casamento. É só clicar aqui no link da descrição. E agora eu quero te fazer um convite. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a conversa mais difícil que você já teve ou ainda precisa ter no seu casamento? Você não precisa dar os detalhes, mas dividir a sua jornada pode ser o começo da sua libertação e também pode encorajar outras mulheres que estão passando por isso. E se esse vídeo falou com você de alguma maneira, compartilhe ele com alguém que você sabe que está vivendo esse mesmo desafio. Uma amiga, uma irmã, alguém talvez da igreja, uma pessoa que você realmente gostaria que ela tivesse essa informação para ela entrar numa nova fase da vida dela. Uma palavra certa, no momento certo, pode mudar uma história. Yes! Ah, e se ainda você não se inscreveu no canal, aproveite e clique agora. Aqui a gente caminha juntas com fé, com direção e com coragem para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Até mais!